Bom dia, irmãos. Hoje nossa lição vai tratar do tema o sofrimento na teologia de Pedro. Sofrimento é um tema que nós já estamos experimentando e muito nesse período de pandemia. Mas eu quero orar e refletir um pouco sobre esse assunto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos refletindo sobre esse tema e lembrando do teu amor, da tua graça, daquilo que o Senhor pode fazer e nos ajuda a atravessar. É no nome de Jesus que nós te pedimos, seja com as nossas emoções, com o nosso pensamento, e que nessa aula e nessa reflexão o Senhor tenha liberdade para nos ensinar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós sabemos que a carta de Pedro é uma carta que fala muito e prepara o povo de Deus para a perseguição. A perseguição era uma realidade que já estava acontecendo em Jerusalém e que agora estava chegando de forma avassaladora ali, naquela região, na região que nós já estudamos, da Ásia Menor, da Galácia, de Ponto, e de todas as outras cidades que estão envolvidas naquele espaço físico, como você pode ver aí no mapa. A Igreja de Cristo está crescendo, portanto, o mundo gentílico está se convertendo. E agora a pressão dos judeus, que acham que Jesus é uma afronta, que ele não é o Messias, mas também do poderio romano, da influência das religiões que estavam ali para coibir esse avanço. Então, a perseguição ela é real, porque o cristão ele busca adorar apenas a Jesus. E, nesse caso, a gente sabe que o governo romano, que o líder romano, ele precisa ser venerado. Então, o cristão ele não é visto como um bom romano. E como para os judeus ele não é o Messias, portanto, a igreja que se converte nessa época, ela está debaixo do poder do Espírito Santo, mas ela recebe toda essa pressão. E essa pressão ela é culminada, e as forças para coibir, para frear esse grupo de cristãos, ele agora vem com ameaça de morte. Os cristãos eram passíveis de morte. Muita gente está morrendo. Se a gente se lembra bem, o primeiro grande mártir do Novo Testamento, ele foi morto justamente por isso. E dali uma sucessão de mortes. Então, a igreja se espalha e agora, no lugar onde eles estão espalhados, chega essa pressão e essa perseguição. Pedro, o apóstolo, o líder dos apóstolos, e Paulo já está morto, a gente sabe que ele vai confortar e consolar. E essa carta ela é muito interessante de se ler e refletir num período de sofrimento. E eu creio mesmo que esse nosso estudo de Pedro, nessa época em que a pandemia está avançando, está aumentando, está sendo um momento crítico dela, não é à toa que Deus tem nos dado esse prazer e esse privilégio de estudar sobre isso. Então, o autor da revista ele faz lembrar do capítulo 12 de Atos, do momento ali da prisão de Pedro, e quando a igreja ora e Pedro é liberto, mas, ou seja, que tipo de prisão existia com a intenção de matar. E Deus o liberta através da orientação de um anjo, né, enquanto a igreja orava. E também o livro de Hebreus, que vai mencionar bem, e é contemporâneo dessa época, como que nós devemos observar a gravidade que esses crentes, que esses cristãos passavam. Diz assim no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 32 até o 33. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes daqueles que foram tratados assim. Ou seja, a Bíblia afirma, por mais de um autor, que essa fase, que esse momento existiu e o período era crítico.
Era um período de humilhação, era um período de tristeza profunda para aqueles que buscavam o melhor, anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Então, o autor da revista está nos fazendo lembrar que o cristianismo inclui sofrimento. Jesus disse muito claramente para a gente e não nos amenizou esse tema. Ao contrário, Jesus preparou, inclusive quando ele falava aberta e claramente aos seus discípulos. Ele disse assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Você se lembra que Jesus disse isso no capítulo 16, no verso 33? No mundo tereis aflições. Aflições fazem parte da vida, mas há momentos em que isso se acentua. Para essa época, era o momento que estava acentuado. Para nós aqui, o que está acentuado é a pandemia, né? Com muitas perdas, desempregos e tudo que está ao redor. Mas qual é o comportamento da gente? Como é que a gente deve proceder no momento em que nós estamos sofrendo? Quando a gente sofre, a gente está sendo atingido emocionalmente, fisicamente e materialmente também. Muitas vezes a gente é assolado. A gente pode perceber quando há catástrofes, né? Como é que as pessoas ficam em estado de desespero. Mas não precisa ter uma catástrofe física. Você pode ter uma catástrofe pessoal. Sabendo que nós somos como a erva do campo. Esse é o texto de 1 Pedro 1, 24 e 25. Diz assim: pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva. Ela murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós somos frágeis e num dia de sofrimento a gente tende até a mudar de ideia para preservar, ou a gente se confunde, ou a gente não consegue ler bem a situação e entende errado, se precipita. Mas a palavra de Deus mostra da nossa fragilidade e da sua firmeza. Então, no dia do sofrimento, é momento da gente se guardar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus garante. E isso diz, inclusive, no Salmo também 103. Você pode ler e observar na poesia de Davi. Então, como é que nós devemos proceder nesse tempo de tribulação? Aí a gente precisa lembrar que esse é um tema que Tiago também já observou lá no seu primeiro capítulo, quando ele fala de tribulação, ele fala de prova e tentação. Então, muitas vezes, a gente está atravessando uma prova e muitas vezes a gente está atravessando tentação. Tiago já fez a diferença. E Pedro agora vai mostrar que quando a gente está atravessando provação, qual é o nosso comportamento? Porque provação é Deus provando. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe como nós vamos reagir. Quando nós atravessarmos uma prova, nós vamos enfrentá-la. Deus não vai nos livrar, mas Ele vai passar conosco. Nós seremos aprovados, nós seremos apresentados a Deus, nós nos achegaremos mais a Deus e, portanto, conheceremos mais de Deus. Nós veremos claramente a intervenção divina, a providência divina, ou seja, nós vamos sair fortalecidos. Mas numa tentação, quando ela se aproxima, nós podemos cair. Ela vem para nos derrubar. Portanto, temos que ter atenção e fugir dela e enfrentá-la com a palavra de Deus. Tornar essa tentação uma provação, um momento de você ser aprovado por Deus e atravessar com Deus. Mas, na prova, Deus permite e quer nos fazer sair da prova mais próximos dele, mais efetivos na nossa fé, percebendo melhor e aprendendo uma lição. Então, tempo de tribulação, tempo de prova da fé, é tempo de ficar alerta qual é o nome da lição, qual é a lição a ser aprendida.
e de que forma nós vamos sair transformados. Então, é tempo de se abrir, é tempo de santificar o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus, é tempo de olhar para a prova e perceber que Deus está nos vendo como ouro, que agora Ele está refinando, como barro que Ele agora está modelando para ser útil, vaso útil no reino de Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele recomenda que nós venhamos a olhar para essa situação como alegria, sabendo que o nosso Deus tem propósito. E a recompensa é certa, mas Pedro está preparando essa igreja porque a perseguição inclui morte. Inclui morte. Então, será que esse povo vai lucrar alguma coisa? Será que isso é tão bom? Pedro está dizendo que sim, porque o prêmio já foi liberado, que é a salvação. O prêmio já foi determinado por Jesus. Assim como Jesus sabia que ia passar por todo aquele momento da crucificação e morte, e não temeu, porque ele também sabia que a sua vitória era garantida, que o seu corpo podia estar morto, mas o seu espírito estava vivo, vivo, ressurreto, e iria retornar em carne. Assim também somos nós. Nós sabemos que, ainda que venhamos a passar por morte, por perda, o nosso prêmio já foi estabelecido. Nós já temos a vida eterna. Nós já temos o encontro pessoal com Cristo e já sabemos que todos veremos a glória de Deus. Então, não é novidade saber que sofrimento faz parte da vida cristã, mas que nós podemos passar sabendo que não temos perda. Recentemente, a gente viu o Big Brother. Muita gente acompanhou, né? A gente, nem que não quisesse, na televisão, durante aqueles comerciais, a gente mais ou menos até acompanha o que acontece ali. Muitas pessoas entram querendo um dinheiro, ficam ali vivendo situações de conflito. O que acontece? Elas explodem do conflito e abrem mão dos seus prêmios. E quem suporta, quem atravessa melhor, ganha um prêmio máximo de um valor estabelecido. Eu quero dizer que, naquele Big Brother ali, a motivação das pessoas é quem vai ganhar e se vai ganhar aquele dinheiro todo, e um só pode ganhar. Portanto, há muita confusão. Mas no reino de Deus, nós entramos em situações, muitas vezes até de conflito, e nós não temos dúvida de que nós vamos ganhar o prêmio maior? Não, que nós já ganhamos o prêmio maior. Nós já temos a vida eterna, a certeza, a segurança na salvação. Então, nesse período de pandemia, a gente lida com muitas pessoas. E todo mundo começou a refletir muito, né, como será a vida pós-morte, porque a morte estava de frente, e está, porque a pandemia ainda existe, para todos nós. Como é que nós vamos enfrentar a morte se ela chegar até nós, se o Covid chegar até nós, se for uma realidade para nós? Não, nós já temos essa realidade. Um dia, todos nós vamos sair dessa terra, todos nós atravessaremos a ordem natural das coisas, é que a gente atravesse. Então, a prontidão do nosso coração, da nossa vida, a segurança de para onde a gente vai, nós temos que continuar sabendo, porque nós podemos morrer de acidente, podemos morrer de bala perdida, de doença. A questão é que, se o sofrimento nos leva a isso, não devemos temer. E esse tipo de sofrimento era perseguição, incluía abatimento moral, incluía menosprezar a pessoa, incluía fazer com que o nome daquela pessoa, de cristão, não fosse bem-vindo nem na sua memória. Ou seja, era eliminar os cristãos da face da terra. Esse era o objetivo dessa época, quando se quer perseguir a igreja, se quer acabar com o cristianismo. Então, nós devemos lembrar que nós podemos, aqui no Brasil, não estar vendo essa questão tão clara, tão aberta, e você pode pensar, mas essa lição não se aplica à nossa realidade. Eu digo que aplica sim, porque nós temos também batalhas pequenas e grandes por causa do cristianismo. Quem nunca perdeu uma amizade porque você era cristão? Quem nunca perdeu emprego justamente porque você é um cristão? Quem nunca perdeu a sua oportunidade de promoção porque você é um cristão? Eu mesma, certa época, eu estava dirigindo
um determinado serviço evangélico, e lá tinha uma pessoa, mas uma pessoa maravilhosa, que nos ajudava, que participava, e essa pessoa, ela começa a ter um relacionamento não cristão, e ela foi influenciada por essa pessoa, e casou-se com ela. E tudo foi colocado para ela, a questão de que ela deveria observar bem, né, o parceiro de fé, como ela deveria ser uma só carne com quem também comunga com ela da mesma fé, mas ela achava que não era bem assim. Enfim, foi muito interessante quando ela começava a participar e assistir às minhas preleções. E o marido dela começou a se incomodar. Ele começou a dizer para ela que ela não deveria participar e estar ali porque eu a influenciava mal. Como? Se o que eu fazia era pregar. E Deus falava ao coração dela, não mandava recado para ela. Olha que interessante. Essa pessoa um dia diz: eu vou precisar me afastar porque o meu marido acha que você me influencia. Eu falei, mas eu não estou falando da palavra de Deus, né? Nós estamos falando da Bíblia. E aí ela se ausenta daquelas reuniões. E o mais interessante, passado algum tempo, ela continuava assistindo às gravações daquelas reuniões. Portanto, ela continuava assistindo a palavra de Deus. Era isso que era dito naquele lugar. E eu me assustei e fiquei pensando, até hoje isso acontece. Ela me liga e diz assim, olha, a partir de agora, eu quero te pedir, e estou tirando você aqui do meu grupo, do meu celular, você não precisa mais me perguntar nem se eu estou bem, porque o meu marido, para eu ter paz com o meu marido, eu preciso não ser mais sua amiga e nem ter contato com você. Você imagina que tipo de relacionamento essa pessoa estava vivendo. Eu falei, comigo? Ela disse, porque ele diz que você falando de Deus me influencia muito. Então, nós devemos ter atenção. Atenção, porque tudo isso acontece até hoje. Até hoje, porque somos cristãos, porque falamos a palavra de Deus e a verdade, nós não precisamos entrar na vida de ninguém e nem falar em particular. No meu caso, eu falava publicamente, não era uma questão dirigida e pontuada, mas a palavra de Deus incomoda o pecado. E muitas vezes o pecado, ela rebate, ela hostiliza, ela afasta você. Por quê? Porque você é a imagem de Deus, porque você dá o testemunho de Deus. E esse é o próximo ponto que a lição vai apontar. Então, nós devemos atravessar a provação, como Pedro diz aqui. Nisso, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro ou perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Então, quando você é firme na fé, quando você não abre mão da palavra de Deus, ainda que você seja insultado, contristado, ou seja, entristecido, você saiba que você vai ser refinado na fé. Mas ele diz que isso redunde em honra e glória. Sabe o que significa? Significa que você está vendo Deus, que em você o natural, a presença do Espírito Santo está sendo percebida. E a pessoa não está recusando você, está recusando Deus. Você se lembra quando o povo de Deus queria um rei e, por conta disso, foi rejeitando Samuel? E Deus disse a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então, como é importante a gente entender que muitas vezes, e fazer essa diferença, a prova é que a gente vai perder coisas em nome de Deus. Mas o que nós estamos ganhando com Deus é que Ele está visível em nós, é que a presença de Deus naturalmente está em nós, é que nós estamos sendo um bom representante, um bom embaixador de Cristo na Terra. Então, nós passamos agora para o ponto 2. Paciência nos sofrimentos como um bom testemunho. Pedro está dizendo que nós não devemos ter medo das questões da aflição,
dessa angústia, desse momento que não é agradável. Momento em que você será insultado como Jesus foi. Mas ele diz que, nesse momento, a gente deve lembrar de olhar como Jesus fez. Jesus, quando foi traído por Judas, Jesus chamou a Judas de amigo, porque Jesus sempre foi amigo. Ele nunca deixou de ser amigo. Ele não tratou mal. Então, ele diz, tratem com mansidão, com temor. Ou seja, tratem bem, ainda que a pessoa não te trate bem. É aquilo que Jesus falou, né? Se te pedirem 1 milha, ande 2. Ou seja, se te pedir um pouco, faça muito melhor. Não se ofenda. Não deixe de ser bom porque alguém te ofendeu. Então, se você se entristecer porque você está fazendo tudo certo, está fazendo o seu melhor, você não se ofenda, nem fique agora amargurado, angustiado, com raiva da situação, ou seja, você vai sujar seu coração. Mas, ao contrário, veja que Cristo está em você, que você está fazendo o melhor, que você está representando bem, está dando espaço para o Espírito Santo de Deus falar, e agora você pode, como Cristo, falar com mansidão, tratar bem, responder bem essa pessoa. Por quê? Porque o próprio Deus vai constranger o coração daquela pessoa. Então, ele diz aqui que tenhamos paciência. E aí eu vou ler para você aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, de 19 a 21, diz assim: porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso? Vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, e isto é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no seu lugar, no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, nós vamos seguir os passos de Cristo quando agirmos com Cristo. Cristo foi abandonado na cruz pelos discípulos. Depois, João aparece com Maria e cuida de Maria, e Jesus tem aquela conversa. Mas no momento da prisão, Jesus foi preso sozinho. E aqueles, um traiu e todos abandonaram. E Jesus não os acusou. Jesus volta, ressuscita e continua treinando aquele grupo. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos angustiados, não devemos ter medo, porque Jesus atravessará conosco. Então, ser bom exemplo, agir como Cristo age, deixar as atitudes de Cristo nesse momento fluir, é dar o testemunho. Então, no momento da prova, no momento do sofrimento, também é momento em que a gente precisa lembrar que é oportunidade. Não se deixar levar por tristeza, não se deixar levar por aflição e nem por sentido e sentimento que nos afastem da presença de Deus. Porque se é prova, o objetivo é que ela seja para o nosso bem. Lembra, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E estamos chegando agora no nosso terceiro ponto: o sofrimento como instrumento de aperfeiçoamento. Considerando que a igreja estava em diáspora, ou seja, espalhada pela face da terra, a gente sabe que os judeus, os gregos e os romanos, eles viam o cristianismo como uma seita que ameaçava as tradições religiosas. Então, a atitude desse povo, do povo cristão, deveria ser uma atitude resiliente, uma atitude que enfrenta bem a perseguição, que não se deixa abater. E essa recomendação que Pedro está dando, ela está bem pautada naquilo que ele aprendeu com Jesus. Ali no capítulo 5, do verso 8 até o 12, nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados
filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus já tinha dito isso, Pedro agora relembra e mostra que é preciso ser resiliente, é preciso levantar a cabeça, seguir em frente. É preciso manter a sua firmeza na palavra de Deus, porque esses embates e esses combates, a gente sempre terá os opositores, mas nós devemos lembrar como Cristo enfrentou. Todo o tempo, Jesus glorificou ao Pai. Em todo o tempo, Jesus sabia que ele estava com a companhia de Deus e que ele já tinha tido a vitória, que ele venceria todas as etapas. É assim que eu e você devemos fazer. Mas devemos lembrar que, nessa oportunidade, Deus está forjando o nosso coração, ele está aperfeiçoando o nosso coração. Então, ele é instrumento de aperfeiçoamento. Aí você pode me perguntar, então quer dizer que o sofrimento depura a gente, purifica a gente? Não. Purificação se faz no nome de Jesus, através do sangue dele. Né? Ele disse que aquele que confessar os seus pecados será purificado. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é assim que nós somos purificados, com o perdão de Jesus, quando nos arrependemos e pedimos perdão. Mas o sofrimento, ele nos aperfeiçoa no sentido de que nós podemos perceber que Jesus foi aperfeiçoado, se manteve firme, Jesus cumpriu e reforçou, Jesus reafirmou a cada vez que ele era questionado, que ele era confrontado, que ele era o Cristo, que ele era Senhor. Inclusive, Jesus deixou isso muito claro com a sua atitude quando ele não desceu da cruz, quando ele não fugiu do sofrimento, quando ele aceitou o sofrimento. Então, nós devemos ser resilientes no sentido de ser firmes, nós devemos prosseguir no sentido de manter a palavra, daquilo que nós apresentamos para Deus como nosso propósito de segui-lo, e ele mostrará a sua promessa. E nós somos aperfeiçoados por quê? Porque nós vamos fundamentar a nossa fé com raízes mais fortes. Você sabe quando você tem uma plantinha e ela está com a raiz mais superficial? Quando o vento vem, as árvores viram e as raízes ficam aparecendo. Mas quando nós temos uma árvore que está com a sua raiz bem aprofundada, o vento pode vir e ela tomba, mas ela não aparece com suas raízes, ela balança, mas ela retoma a posição. O exemplo disso é o bambu. O bambu, ele leva muito tempo para germinar, para começar a aparecer o seu caule, a sua folha. Por quê? Porque ele passa muito tempo aprofundando as suas raízes. Por outro lado, quando o vento vem e o vento bate sobre os bambus, né? Você pode ver que eles todos praticamente se deitam, mas quando o vento passa, eles retomam a posição. Assim é a nossa palavra, assim é a nossa vida, assim é o nosso propósito para com Deus, assim deve ser a nossa fé. Quero convidar você aí na sua casa a refletir se nas situações em que você está se mantendo como filho de Deus, como aquela pessoa que crê na posição de que Deus disse a você que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é bom, que Ele é fiel. Se quando você encontra uma situação que confronte, que te enfrente, que te desafie a duvidar disso, se você está enfrentando sem murmuração. No livro de 1 Pedro,
Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. 1 Pedro 5, 8 até o 10. Ou seja, é assim que a gente deve se manter. E aí eu quero contar para você um exemplo, né, de uma história real, de um missionário que estava em terras em que é proibido falar do evangelho, mas ele com sua família foi viver como um cristão, porque os missionários, quando vão viver em terras que não podem se falar de Cristo, o viver deles já mostra Cristo, Cristo habita em nós. Em determinado momento, aquele pastor foi denunciado, então foi preso. E ele, toda a sua família. E colocaram capuz nele, levaram, bateram nele e torturaram bastante. Disseram para ele: olha, confessa que você não vai mais servir a esse Deus, vai servir ao nosso Deus aqui, e está tudo bem, a gente libera você e sua família. Do contrário, nós vamos matar todos vocês. E ele disse: eu não posso negar a minha vida, eu não posso negar que Cristo vive em mim, eu não posso negar o que Cristo fez por mim e pela minha família. Eu não posso negar que Deus é responsável por todos nós. Mas você não teme isso, mas ele se manteve firme. E assim foi um período de horas e dias muito intenso, até que chegou um momento em que colocaram o capuz nele e disse assim: olha, sua sentença está dada, você agora vai morrer. E ele foi, então, com aquelas pessoas, levando, e ele pensando: eu vou ser fuzilado, eu vou ser enforcado, eu deve ser alguma coisa assim, mas, Senhor, a minha vida está na sua mão. Evidente que o coração podia estar entristecido, mas ele não negou. E, em todo o tempo, ele era questionado, ele era perguntado pela mesma pergunta. Se você confessar agora que Jesus não é Senhor, ele não é Deus, nós liberamos você e sua família. E ele disse: eu não posso fazer isso. Jesus é meu Senhor, ele é meu Deus. E ele guarda a minha vida. E a minha vida é dele. E ele fez, assim como Daniel e seus amigos, né? Eles passaram por dificuldades. Daniel enfrentou a cova dos leões, os amigos enfrentaram a fornalha, e esse homem foi, então, enfrentar aquilo que lhe estava proposto. Quando ele chega em determinado lugar, eles disseram assim: agora é a última vez. Agora, o que você responder agora vai ser executada a sua sentença. E ele disse confiadamente: não posso negar, Jesus é meu Senhor. E quando puxaram o capuz dele, ele levou um susto, porque ele estava diante das escadas de um avião, a família dele estava subindo aquela escada, e disseram assim: agora vai, você e sua família, para fora do nosso país. A gente não quer vocês aqui, não. Mas você não quis ficar com a gente, né? Então, agora também aqui não. Vai. E se ele tivesse negado a Jesus? Será que ele e a família dele pegariam aquele avião e iriam embora? Será que não seria muito pior? Será que eles não seriam escravizados a um Deus que não existe, né? Uma idolatria? E por pouco ele teria negociado a fé dele? Será que se ele tivesse reclamado e murmurado e agido contrariamente à sua fé, será que ele teria visto esse tão grande livramento que Deus deu? Naquele caso, foi livramento. Mas muitos missionários passam essa mesma dificuldade hoje e perdem a vida. E o nosso Pedro, que é um homem que já duvidou e sabe da dor da dúvida, porque ele abandonou Jesus, ele negou Jesus, ele sabe que isso dói. Ele sabe que o prejuízo é maior, mas ele sabe que Deus é perdoador. Então, ele está dizendo: olha, enfrentem o sofrimento como um motivo para que vocês saiam mais forte. E Pedro saiu forte quando ele diz para Jesus, naquela conversa ali com Jesus na praia, já quando Jesus está ressurreto, ele assume
a sua liderança entre os discípulos, e ele agora escreve essa carta e fala com muita autoridade. Então, Pedro sabe o que é sofrimento, Pedro sabe o que é tropeçar, o que é errar, sabe o que é não ter coragem. E uma das coisas que Jesus disse para ele, nós já estudamos, é que Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro está fortalecendo. Então, a experiência de Pedro, o momento do ministério de Pedro, serviu muito para que o ministério de Pedro fosse com muita autenticidade. Quando eu e você sofrermos, nós temos que lembrar que Deus está nos aperfeiçoando, mas é o ministério. Nós vamos precisar que a nossa experiência, muitas vezes, inspire a outros. Atravessar uma pandemia não é uma coisa fácil, mas atravessar com Jesus certamente é o melhor. E porque nós atravessamos com Jesus, sabemos que ainda, né, que a Covid passe e leve alguns dos nossos irmãos, está levando para Cristo. E essa ida para Jesus, ela pode acontecer por qualquer motivo, mas uma coisa é certa, nós temos que ser resilientes, saber que se atravessamos e permanecemos na Terra, as dificuldades, os problemas, as pressões, todas elas vão nos fortalecer, porque o apóstolo Paulo, inclusive, já disse, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que devemos ser cristãos, firmes, e eu quero como Jesus foi. Então, essa lição, e no momento hoje, do sofrimento, exatamente atitudes de glorificar a Deus, atitudes de perceber que se Deus permitiu, é porque teremos alguma coisa para aprender. É olhar para o sofrimento e enxergar a oportunidade de dar um bom testemunho a Deus. Então, uma vez eu passei, só para compartilhar, uma vez eu passei por uma situação difícil e passei muito mal e tive uma crise muito forte. E quando eu estava na emergência, as pessoas me socorriam e elas sabiam da dor que eu estava sentindo ali. E era uma dor difícil de medicar. E quando tudo passou e eu voltei para casa e quem me socorreu, que estava comigo, foi também de volta para casa, a pessoa disse assim, me impressionou. Eu não conseguia entender como é que em todo tempo você chamava por Deus, você falava de Deus, e em nenhum momento você se irritou com Deus. Eu, por muito menos, me irrito quando sinto uma dor, quando sinto um problema, e eu vi que você verdadeiramente estava sentindo dor, porque essa pessoa que me socorreu era uma enfermeira, então ela entendia, né, do grau da dor que eu podia estar passando. Então, eu nem percebi, porque era dor, né? Não dava nem para pensar muito. Eu só clamava por Deus, porque eu tinha certeza que se a medicação não resolvesse, Deus resolveria. Então, nós não percebemos, mas a hora da dor é o nosso testemunho autêntico. Então, lembre-se, nós estamos vivendo dias difíceis e não sabemos por quanto tempo, mas esses dias sempre foram amparados por Deus, continuarão sendo. A questão é se eu e você vamos estar fazendo a mesma coisa, glorificando a Deus, sabendo que estamos nos braços de Deus e que vamos continuar nos braços de Deus, porque a nossa vitória já foi dada. Nossa vitória é a vida eterna. Nossa vitória é o Espírito Santo que caminha conosco todos os dias. Então, que Deus nos abençoe, que você faça bom uso desse tempo de estudo, de reflexão. Então, aproveite a oportunidade, porque é tempo de testemunhar que Jesus é a solução para os dias que nós estamos vivendo. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus fiel, que nos deu a oportunidade de aprender com o apóstolo Pedro e refletir que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos fortalece, que sofrimento é oportunidade de ver que o Senhor está investindo em nós, o Senhor está nos aperfeiçoando. E nos ajude, Senhor, mesmo inconsciente, mesmo debaixo de muita pressão, mesmo debaixo de muita dificuldade, temos a reação que convém, permanecer naquilo que o Senhor nos chamou. É assim que nós oramos, no nome de Jesus.
Amém. Uma boa semana abençoada para você. Tchau, até a próxima.